Paz e graça, boa tarde, boa noite, bom dia para você que vai acompanhar esse estudo bíblico, de onde você estiver. Olha, o pessoal já está entrando, já tinha gente aqui esperando, a paz, bom almoço, oi Maria, oi querida, Deus abençoe sua vida. Olha, muito bom, isso, que alegria, viu? Que alegria ter vocês aqui. Olha, vamos fazer o seguinte, você já vai entrando aqui, já clica nesse sininho que tem aqui do lado, que é o sininho de notificações, que todas as vezes que eu fizer uma live, alguma coisa aqui no YouTube, o YouTube vai notificar você de que nós estamos ao vivo ou que chegou algo aqui para você, tá bom? Então ative agora, clique aqui em cima, nesse sininho que tem aqui, já deu o seu like para que curta, né, onde está aqui o joinha, você clica em cima para que também seja entregue esse material para outras pessoas, tá bom? Vamos evangelizar juntos. Sejam todos bem-vindos. E hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia em que nós continuamos o nosso estudo falando sobre Abraão, falando sobre esse homem que descobriu em sua vida um Deus que é capaz de caminhar com ele e que não o abandona jamais. Nós temos que entender que, antes de mais nada, e é propício esse estudo bíblico ser hoje, e esse tema, Conte as Estrelas do Céu, é justamente uma analogia aos santos que nós iremos fazer aqui hoje. Mas eu quero que você pegue comigo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 15, versículos de 1 seguintes. Gênesis capítulo 15, versículos de 1 seguintes. A palavra de Deus, ela é muito profunda nessa passagem e ela vai falar para nós, vai nos revelar algo poderoso. Amém? Vamos começar então pedindo e invocando a presença do Senhor na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos pela oportunidade de poder sentarmos à mesa contigo para poder falar da tua palavra. Eu quero te louvar, te bendizer pela vida de todos os meus irmãos que estão aqui presentes. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão entrando, que vão assistir essa live depois, no seu tempo, mas eu quero te louvar e te bendizer, porque nós cremos, nós sabemos que a tua aliança é uma aliança inquebrável, é uma aliança eterna, que o Senhor nos criou para a vida eterna. E eu quero te louvar, Deus, pela vida de Abraão, que acreditou e que ensinou os seus descendentes a acreditarem em um Deus que entra no tempo e é capaz de mudar a nossa história. Que nesse dia o Senhor possa entrar no tempo da nossa vida, no cronos da nossa vida, e trazer o teu kairos, transformando o nosso tempo em eternidade, transformando a nossa vida em céu, fazendo de nós cidadãos, filhos no Filho, na tua presença. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, a palavra está em Gênesis capítulo 15, que diz assim: Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abraão numa visão. E ele disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: Meu Senhor, o que me darás? Continuo sem filho. Abraão disse: Eis que não me deste descendência, e um dos servos de minha casa será meu herdeiro. Então foi-lhe dirigida essa palavra do Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas alguém saído de ti. Ele o conduziu para fora e disse: Ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se a podes contar. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso foi tido como conta de justiça. O Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair da terra dos caldeus de Ur, para te dar essa terra como propriedade. E Abraão disse: Senhor, como eu sabia que povo possuí-la? Vamos parar aqui por enquanto. Preste atenção, que coisa linda. Passa-se muitos anos depois da promessa que o Senhor tinha feito a Abraão. Passa-se muitos anos, Abraão já está velho.
E agora ele precisa de uma garantia. Sabe quando você faz a vontade de Deus, você segue aquilo que Deus pediu para você? Só que entre o chamado de Deus aqui e o cumprimento da promessa, eu sempre explico isso para vocês, né? Existe o processo no meio. Então quem está no processo não consegue muitas vezes ver o futuro e nem mesmo a promessa. Então entra numa crise constante. O que acontece com Abraão é isso. Abraão está no processo da promessa e ele começa a pensar, bom, mas faz tanto tempo que ele me prometeu e eu ainda não tenho filho. E o filho que tenho não é com Sara, é com a minha escrava Agar, que é Ismael. Então um dia ele já tinha voltado das suas guerras, aqui no capítulo 15, nós vamos estudar sobre isso depois, outro dia. Aqui no capítulo 15, Abraão, ele tinha travado uma guerra por causa de Ló, seu sobrinho, e ele encontrou depois com Melquisedeque, e ele oferece todos os seus dons a Melquisedeque. E é justamente nesse dia em que ele oferece o dízimo para esse sacerdote de Salém, que Deus aparece para ele numa noite, mais uma vez. O Senhor aparece para ele e diz para ele, Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será muito grande. Veja, a recompensa que Deus diz a Abraão não é uma recompensa material. Apesar do Senhor dar a Abraão a graça da prosperidade, Abraão terá muitas coisas, mas Deus não está preocupado com o que você vai ter, mas quem você será. Porque o Senhor, Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono dos diamantes. Todas as riquezas da terra a Ele pertencem. Então, o que Deus vai dar para Abraão que ninguém pode comprar? O que Deus dará a Abraão que ninguém pode comprar é um filho. Um filho é um preço inestimável. Não tem preço, na verdade, é um valor, não é? Então, Abraão, ele está esperando por essa riqueza e ainda não acontece. Mas o Senhor disse para ele, meu filho, olha para o céu e começa a contar as estrelas. Consegue contar, Abraão? Não consigo. Pois é, essas estrelas que você contou são como a tua descendência. E aqui existe uma analogia à festa de hoje. Quando nós éramos crianças, nós escutávamos de algumas pessoas, eu escutava muito da minha professora da primeira série, que quando as pessoas morriam, elas se tornavam estrelinhas. Né? Lembra? Ah, morreu alguém, se tornou uma estrelinha no céu. E de fato, o céu, por muitos santos, tinha essa analogia, né? De que o sol, que é o próprio Cristo que ilumina, né? E a lua, que é a Virgem Maria, né? Que é iluminada, porque a lua não tem luz própria, ela é iluminada pelo sol. Então, é o símbolo também de Nossa Senhora, que deixa-se ser iluminada por Cristo, e as estrelas, que são seus filhos, né? E depois o próprio José, quando ele vai ter a visão, com 17 anos de idade, ele vai dizer para os seus irmãos que ele tinha visto uma visão do quê? Ele viu o sol e a lua, e 11 estrelas que se prostraram diante dele, que representavam seu pai, sua mãe e seus irmãos. Portanto, Abraão, quando Deus o chama, ele ainda sem filhos, ele sem possuir nada, meus irmãos. Deus o convida a olhar para o céu. E aqui a gente aprende uma coisa. Quando você está desanimado, quando você está fora, com medo, quando você não consegue mais entender o chamado de Deus na tua vida, quando você não percebe mais aquilo que Deus está trazendo para você, olha isso. É importante que você olhe para o céu. E Deus convida Abraão a olhar para o céu, para que ele possa ver as estrelas. E essas estrelas que Abraão vê incontavelmente, entre elas está você. Sim, você, eu, todos nós. E na festa de Todos os Santos, eu quero falar para você rapidinho sobre essa doutrina da igreja, sobre os santos. Ela nasce no IV século, com São Nicetas de Ramesiana, que é a primeira pessoa que cita essa realidade Communio Sanctorum, ou a comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? A comunhão dos santos é uma doutrina católica, uma doutrina cristã,
que, à luz daquilo que o apóstolo Paulo fala, que ao comparar a igreja a um organismo vivo, a um corpo, em que todos se beneficiam com o corpo, esse meu dedo, ele se beneficia de todo o meu corpo. Portanto, ele é membro, ele é parte do meu corpo. A minha mão é parte do meu corpo, faz parte da minha vida. E ela se beneficia, o mesmo sangue que passa aqui, passa pelo coração e passa por todos os órgãos. Quer dizer, ela se beneficia de tudo, porque ela está ligada ao corpo. O apóstolo Paulo vai falar para nós que a igreja é um organismo e que, como vários membros, Cristo é a cabeça. Então, a doutrina da comunhão dos santos está justamente ligada a essa realidade linda de poder entender que você simplesmente é membro da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela está dividida, e é a mesma igreja, em 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão da igreja militante, que somos nós. Somos nós que estamos nesse mundo. Militante significa caminhante, que caminha, que ainda vive nesse mundo, que peregrina nesse mundo. E aí essa igreja é a igreja de lágrimas, a igreja da vida, a igreja de construção, a igreja de homens e mulheres que buscam em Deus a sua vida. Depois nós temos a igreja padecente, e a igreja padecente é a igreja do purgatório. São os nossos irmãos, somos nós que vamos estar lá, o que vamos passar por lá, mas são os nossos irmãos que estão nesse momento de abraço com Deus. O purgatório não é um lugar, o purgatório é um estado da alma, é um momento em que nós iremos abraçar, é o abraço de Deus que vai revelar quem sou, iluminar totalmente a minha vida, e eu ver todas as minhas misérias, eu vou sofrer porque vou ver quem sou, mas ao mesmo tempo vou ser consumido nesse fogo de amor de um Deus que me ama eternamente. Quem está no purgatório já está salvo. E depois a igreja triunfante, a igreja que está diante do Senhor, a igreja que já chegou na glória, os bem-aventurados, os santos. Mas veja, nós que estamos na igreja militante, os irmãos que estão na igreja no purgatório e aqueles que estão no paraíso são chamados de santos. Por que santos? Porque foram eleitos, separados, vocacionados por Deus. Livremente aceitaram, livremente disseram sim para participarem da vida em Cristo. Isso é maravilhoso. Portanto, a comunhão dos santos, ela tem 2 dimensões. Você tem, nessa realidade da igreja, você tem a participação das coisas santas. Existe a comunhão e ela tem 2 pilares. Dois pilares. O primeiro pilar é essa realidade da participação, né, nas coisas santas. Que coisas santas? Os sacramentos, a vida da graça, os dons do Espírito, enfim, a participação em todos os sacramentos. E são as coisas santas que todos nós temos em comum, que nós podemos estar unidos. Por exemplo, o batismo, nós somos incorporados ao corpo de Cristo. A Eucaristia, nós comungamos o corpo de Cristo e nos unimos a todos os cristãos, mas todos os cristãos na terra, no purgatório e no céu. Quando você comunga Jesus, você se torna um com toda a igreja de Cristo, com todo o corpo de Cristo, que é o corpo não somente dessa terra, mas aqueles do purgatório e aqueles do céu. Por isso que quem morreu nesse período que você está rezando, que você ora, e você vai à missa, oferece uma missa para aquela pessoa, ao comungar, você está comungando por ela e com ela. E você está em Jesus em comunhão com esses irmãos. Quando você reza uma missa em ação de graça a uma graça alcançada de um santo, na verdade você não está agradecendo ao santo, você está agradecendo ao Cristo que escutou a oração do santo, que orou pela tua vida. Entende a diferença? Então Abraão, ele é o pai nosso na fé. E ele é aquele que, sem ter descendência, acreditou. E acreditando, Deus o fez semente, para que em Jesus Cristo, seu descendente pleno, pudesse trazer uma descendência incontável na fé para esse homem. Nós, é verdade, é muito lindo mesmo, gente. Eu, quando escuto essa realidade da comunhão dos santos, eu acho isso maravilhoso. Eu fico, assim,
é aquela frase que eu uso: hoje ninguém morre mais. Então você tem, sim, essa realidade, né, das coisas santas, e depois você tem a coisa aquilo que se é chamado da união viva e espiritual de todos os fiéis, né? Que é a união, a vida. Ninguém caminha sozinho nessa terra. Veja, Abraão está dizendo praticamente para Deus assim: eu estou sozinho. Eu saí da casa de meu pai, da casa da minha mãe e não tenho nada. Eu estou esperando a promessa. E Deus está falando: calma. Não temas, Abraão. Eu estou contigo, eu sou teu escudo. Se você me tem, você tem tudo. Nós temos a Deus, mas em Deus nós temos todos os nossos irmãos. Desde o último batizado, desde a criança que foi batizada nesse momento em algum lugar no mundo, até a última pessoa que morreu nesse momento em algum lugar aí no hospital, a sua vida está ligada a esses irmãos. E são milhões, milhares e milhares de miríades, como diz o apóstolo João no capítulo 5 de Apocalipse, que cantam diante do Cordeiro. E você já, nessa vida, já está incluso nessa vida poderosa de Deus. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos descendentes desse homem que acreditou e que Jesus nos abençoou na sua plenitude, nos fazendo, quando Jesus, na última ceia, ele diz: esse é o cálice da nova aliança, que será entregue por vocês. Eu vou explicar isso em outro estudo bíblico, e Jesus vai ensinar para nós que a aliança nova é a plenitude da aliança que Deus fez com Abraão. Que nesse dia a tua alma esteja ligada aos santos do céu. Que nesse dia o teu coração esteja alinhado, em comunhão com aqueles que partiram, mas sobretudo com todos os santos. E que nesse dia, e no dia que você está escutando essa live, que os santos do céu intercedam pela tua vida, e que você possa lembrar que você é uma estrela vocacionada a estar no céu. Quero orar pela tua vida. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida desses meus irmãos que estão aqui. Obrigado por todo o cuidado, por todo o carinho que o Senhor tem conosco. E que nesse dia, conforte os corações daqueles que estão aflitos, daqueles que sobre o peso estão com medo. Conduza-nos, leva-nos ao lugar secreto. Que todos os santos do céu intercedam por nós. Santos de Deus, rogai por nós. Deus abençoe tua vida. Prepare teu coração. Nós viveremos grandes coisas nesse estudo bíblico. Ative o sininho de notificações para você receber todas as notificações do meu canal. Clique aqui no joinha para que você possa também fazer com que o algoritmo mande mensagem para mais pessoas, que o YouTube mande mensagem para mais pessoas. Escreva nos comentários o que você aprendeu e compartilhe com todos os seus amigos esse estudo bíblico. Toda segunda-feira, 12:30. Um grande abraço. Deus abençoe você infinitamente.